Amém. Engraçado, eu acho que vai gravar no meu computador, né? Porque ele pediu para eu gravar na nuvem aqui. Não sei, mas tá bom, vamos deixar assim. Queridos, hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque hoje eu quero assim ouvir. Cibele, fecha o áudio, Flor. Cadê a Cibele? A Cibele está com o áudio aberto. Cibele, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Não consigo fechar. Cibele, está fazendo um pouquinho de barulho, Si. Fechou? Fechou. Queridos, então, como eu estava falando, hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque vocês estão muito mal acostumados. Vocês estão acostumados a gente falar tudo que a gente leu no livro e depois ninguém quer falar. Hoje vocês vão falar e depois eu vou fazer os comentários. Peguei vocês hoje. Eu só vou começar dizendo o seguinte, queridos. Esse livro, esse capítulo, ele fala muito do controle, né? E isso é uma parte tão importante. Por quê? Porque quando as pessoas são controladoras, elas não fazem com que as pessoas cresçam, né? Elas não fazem com que as pessoas cresçam. Ai, espera só um pouquinho, Cauê, vê se eu deixei alguma coisa no fogo ali, filho. Esqueci. Não? Seu pai apagou. Então, agora é assim. Quando você é uma pessoa controladora, entra julgamento, entra até mesmo falta de amor, falta de sabedoria. Vocês não, a gente não consegue deixar com que as pessoas cresçam. Por quê? Porque o controlador, ele toma o problema para si. Ele toma, ele, quando acontece algum problema, ele toma para si. Por isso que sofre muito o controlador. Porque ele quer controlar e as coisas têm que ser do jeito que ele quer. E quando sai um pouquinho fora, ele toma as coisas para si. Por que que eu sei? Rose, por que que você sabe isso? Porque, queridos, vou falar com propriedade. Eu sou uma controladora em restauração. Eu sou uma controladora em restauração. Meu Deus do céu, que Deus fez na minha vida. Me fez enxergar isso lá em 2018, quando eu fui para o Lágrimas, me fez enxergar o quão mal isso estava me fazendo, e isso transformou a minha vida. Até hoje, eu tenho que me vigiar nessa área, porque é muito forte isso. Eu tenho que me vigiar. Sabe, eu percebi, assim, o que Deus fez, porque uma vez nós estávamos viajando, eu e o Marcelo, e meus filhos ficaram em casa, e foi bem na época do Halloween aqui em casa, aqui, né? Foi o Halloween dia 30 de outubro. E nós estávamos até na reunião da rede. E aí, a minha filha, aí nós chegamos em casa, tal, passou alguns dias, a minha filha chegou para mim e falou assim: "Mãe, eu vou te contar uma coisa antes que você fique sabendo. Eu me fantasiei no Halloween." E aí, gente, ali eu percebi que Deus estava mudando a minha vida. Eu falei assim para ela. Eu falei assim, ela já tinha, acho que na época, 21, 22 anos. Eu só comecei perguntando assim: "Filha, quantos anos você tem?" Mas por que que eu perguntei isso? Tem uma explicação. Quantos anos você tem? Você já foi ensinada, nós já explicamos para você a natureza
do Halloween, o que o Halloween traz. E se você fez consciente. E aí as consequências vêm. Mas quem é que vai arcar com as consequências? É você mesmo. Querido, ali eu vi Deus assim, transformou tanta minha vida. Por quê? Porque eu transferi aquele problema para ela mesma. Não tomei para mim. Quando eu perguntei para ela assim, quantos anos você tem? Eu estava falando que ela estava consciente daquilo que ela estava fazendo. E não porque, não assim, falar assim, quantos anos você já deveria saber? Ela sim, ela já deveria saber, porque ela foi ensinada nisso. Não foi assim, falar assim, mas por que tal? Não, ela já estava sabendo, tanto é que ela me falou, tanto é que ela chegou para mim e me falou. Então, ela inconscientemente ou conscientemente, ela sabia que ela já tinha feito alguma coisa errada. Porque senão ela não ia chegar e falar e me contar. Gente, a partir daí, nunca mais ela falou de Halloween, não falou nada, não chegava o dia assim, não falou nada. Ainda me mostrou a foto, gente, foi tão interessante que ainda me mostrou a foto, como ela se fantasiou, e eu falei, nossa, ficou bonito mesmo. Mas, assim, gente, tudo numa naturalidade. Se fosse antes, eu fico imaginando, se fosse antes, o que eu iria fazer? Meu Deus do céu, gente. Eu ia tomar aquele negócio para mim, porque saiu uma coisa fora do meu controle. Eu ia tomar para mim, aquilo ia me fazer tão mal, e ela não ia assumir a responsabilidade dela. Mas o que eu fiz? Eu fiz ela enxergar a responsabilidade que ela teve. E isso foi tão tremendo. E quando eu estava lendo esse capítulo, assim, o Espírito Santo me fez lembrar dessa situação. O quão é importante a gente levar a responsabilidade com sabedoria, levar a responsabilidade para a pessoa que fez a coisa errada. Porque quando ele fala ali da vergonha, gente, a primeira pessoa que peca é a primeira pessoa a sentir vergonha realmente, porque ela sabe que ela fez coisa, que não fez a coisa certa. E é isso que a gente precisa entender. E aí não entrou julgamento, não julguei a minha filha, não briguei, não fiquei chateada porque o controlador é assim. Ele fica chateado, irado, como fala o livro, fica chateado, irado porque saiu fora do controle e você procura punir de alguma forma. Fiquei na minha. E nunca mais. Passa ano, passa aí, e ela nem comenta nada. Então, o quanto essa posição de controlador é importante nós entendermos e a gente passar e fazer a pessoa se responsabilizar por aquilo. Amém? Então, agora chega, não vou falar. Marcelo, você quer falar agora? Primeiro, depois as pessoas falam? Depois? Então tá bom, nós vamos. Olha lá, ele também quer. Olha lá, tá vendo? Ele também quer. Gente, e eu não vou ficar esperando, eu já vou escolher uma pessoa. Ha, ha, ha. E vai ser a Karina. Porque a Karina, gente, a Karina é tão inteligente. A Karina é muito inteligente, mas ela não abre a boca. E eu vou fazer ela hoje falar. Vamos lá, Karina. Ah, Senhor, Senhor. Fala, o que que esse livro falou com você? O que que esse capítulo falou? Principalmente dessa parte, né, do controle, porque eu também me vi muito controladora, eu achava que eu tinha que controlar tudo. Só que toda vez que as coisas saíam no controle, eu ficava mais com raiva e eu punia, assim, não eu, mas infelizmente sobrava para meus filhos. Eles não faziam aquilo que eu queria.
mas eu também não sabia explicar o que eu queria que eles fizessem, né? Porque eu quero, é o meu jeito, é o do meu jeito que eu penso, eles têm que fazer do mesmo jeito, tem que seguir as minhas regras, fazer tudo do meu jeito. E isso mexeu muito comigo, porque era um controle que eu tinha muito, e ver que meus filhos não retribuíam do jeito que eu imaginava, isso me frustrava. Aí, a partir do momento que eu falei, não, as coisas não são do meu jeito, e eu posso ensinar eles a entrar no do meu jeito, mas não posso exigir que eles façam do meu jeito o tempo todo, porque cada um é um indivíduo. Quando eu entendi isso, eu fiquei não mais tão irada, que eu era a raiva em pessoa, e que e eu fiquei mais calma, né? Para tentar resolver a situação. Hoje eu faço igual a Rose. Eu falo assim, mas você sabe qual é as consequências do seu ato? Porque você sabe. Então, hoje, foi isso que eu entendi, e que como que a gente, esse controle também subjuga a pessoa, né? Porque você também não permite que ela desenvolva nem cresça, e aí cria um vínculo de raiva, porque daí odeia a mãe, ou vice-versa, porque você está fazendo, você quer que faz do seu jeito, e aí é, não tem uma harmonia, não tem um amor ali, porque só tem raiva, porque quando a gente controla, a gente só quer descontar. Mais ou menos isso. É porque já faz uns dias que eu li esse capítulo. Não, é isso mesmo, né? E o importante é isso, como eu falei, né? Nós precisamos deixar a pessoa como. E ele mesmo fala, né? O Dani mesmo fala, e também, quando eu li esse capítulo, me veio à mente o primeiro capítulo, e ele fala, né? Do primeiro capítulo, o que ele fez com aquele casal, né? Que estavam grávidos. Ele simplesmente ele fez com que a pessoa caísse em si, né? Ele não julgou, não condenou, ele só fez com que a pessoa enxergasse o erro. E é isso, e tudo isso é o que o controlador não faz. O controlador não deixa a pessoa enxergar o erro, porque ele acha que ele exigindo, ele falando, a pessoa vai enxergar o erro, mas não vai, porque é aquilo que você falou, Karina, a pessoa acaba ficando com raiva de você, ficando magoado com você, achando que você é muito exigente, mas não enxerga que que é ela que errou, né? Então é muito importante isso mesmo, quando você entende isso, quando você fala para a pessoa e faz ela entender que ela errou, que as consequências são delas, que elas precisam, elas mesmo, por si só, elas vão ter essa mudança. Fala, Juliano. Eu. Eu ia Ah, falar que Sarina, fala. eu não quis atrapalhar a hora que a Karina entrou, mas eu ia falar que, ó, falou a voz do Google. Eu adoro a voz da Karina, né? É um vozeirão, né? Verdade, Bom, mas eu queria verdade, é pegar isso mesmo. o gancho, né, que a Karina estava falando, e uma observação que eu também fiquei lembrando. A Rose falou nesse aspecto, a Karina também falou um pouco, e eu acho que os Marcelos estão aí para poder falar do outro lado, mas acho que se a gente pensar também a gente, enquanto no papel de mãe, né, tem muito essa questão, né, de querer colocar a nossa régua, né, de não aceitar do jeito que eles podem fazer, do jeito que tem um controle para que se faça no momento, né? Então, sempre colocando a régua muito lá em cima, né? Então, essa questão do controle realmente pega muito. Daí, como a Karina mesmo falou, né? Aí você acaba sempre na raiva, né? Sempre descontando, acaba, né? É bem isso mesmo que eu também penso. Verdade, verdade, Sarina. Você falou isso mesmo, que isso é muito parte de mãe. Eu vejo muito isso, né? Que a mãe ela quer controlar os filhos e, e aí acaba pecando também, né? Porque a gente quer que os nossos filhos sigam aquilo que a gente está falando, aquilo que não sei o quê. E não é como a Karina falou, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito de agir, e aí
quando pecam, quando faz alguma coisa errada, porque todos nós, não é só eles, todos nós fazemos alguma coisa de errado, pronto, aí o mundo caiu, filho, o mundo caiu. Quem mais? Vou trazer aqui o meu ponto de vista, Rose. Eu também já li faz uns dias, viu, Karina? Então não tá tão fresquinho aqui. Mas eu lembro que o título mesmo do capítulo me chamou a atenção, né? Porque confrontando o segundo modelo do reino. Então eu já imaginava que ia ser algo não leve, mas para um lado mais educativo, né? E assim, educativo do ponto de vista de não trazer culpa, esse controle que vocês falaram tanto, eu levei para um lado, até porque eu sou mais dessa linha do coaching, né? Eu levei para o lado da autorresponsabilidade, né? Porque o controle, realmente, as mães, a gente tem essa tendência, acho que natural, né? Para proteção e tudo mais. Mas eu me recordo também que ele fala dessa coisa de se sentir preso, né? De como é fácil você estar escravo diante as situações, os desafios do dia a dia, né? E o quanto que é muito mais fácil você abrir mão e sair fazendo as coisas mesmo, do que de fato ter a autorresponsabilidade de tomar decisões mais conscientes, né? E que façam o outro não ir para esse lugar de culpa, né? Então, isso ele fez, acho que ao longo do livro todo, né? Essas perguntas que ele faz é para gerar no outro a resposta. Ele já sabe a resposta, né? Até tem uma parte aqui que ele fala, meu, que ele cita Jesus do cego. Pô, tá de brincadeira, né? Eu sou cego, meu, o que que você quer? Eu acho que eu quero enxergar, que pergunta. Mas ele precisa que a pessoa tenha a convicção, a certeza, e isso para mim é autorresponsabilidade. Porque quando a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, a gente, entre aspas, tá ok, porque você está fazendo sem saber. Mas quando a gente sabe o que é para ser feito, não consegue fazer, aí eu acho que fica essa. Porque confronto é uma palavra pesada para mim, tá? Do meu ponto de vista. Confronto. Aí você fala, ué, mas segundo o modelo do reino, então peraí. No mínimo vai ter ensinamento aqui. E foi isso que eu peguei, assim, dessa parte do controle, sabe? É sempre do ponto de vista meu. Então, o que que eu posso fazer para tomar decisões melhores, para ajudar meus filhos a tomar decisões melhores, sem colocar culpa, sem que eles se sintam, né, presos a uma resposta fixa e sair um pouco desses papéis, né, para poder acolher qualquer resposta que vem. Eu imaginei mais ou menos isso, assim, ao longo do capítulo, sabe? E foi muito legal, assim, eu me lembro, bom, eu adorei o livro, né? Aí, vários capítulos aqui mexeram bastante. Foi isso. É isso mesmo, Ana. Isso quando ele fala da liberdade que nós temos, né? Porque, como você citou lá mesmo, ele fez as perguntas, né, para o cego: o que é isso que eu te faço? Oxe, mas eu só quero ver, se eu estou cego, eu quero ver. Igual o doente lá no tanque de Bethesda, ele falou assim: você quer ser curado? Oxe, mas peraí, eu estou aqui por quê? Né? Porque ele quer, é isso que ele faz essa pergunta, né, por causa da nossa liberdade. Como ele fala mesmo, né, que ele coloca aqui, gente, por que que tem tanta gente, mesmo sendo crente, passando tantas necessidades, mesmo sendo crente? Mas aí a pessoa não entende, e aí fala assim, aí a pergunta no mundo também, por que que tem tanta guerra? Por que que tem tantas doenças? Por quê? Porque Deus, ele deu essa liberdade para todo mundo, ele deu poder de escolha. As pessoas, assim como as pessoas podem escolher coisas boas, as pessoas também podem escolher coisas ruins. E aí? E aí, a culpa é de Deus? Se Deus nos deu essa liberdade, se a gente tem essa liberdade, por que que a culpa é dele? E por que que a gente também, na hora de confrontar, que
por que a gente também não dá essa liberdade para a pessoa? Por que a gente já vai condenando? Se Deus não é assim, se Deus não condena, se Deus não... Ele confronta a gente de uma maneira tão leve. Nossa, quantas vezes Deus fala comigo, mas assim, de uma maneira tão leve, de uma maneira com tanto amor. E por que a gente não age assim com o nosso semelhante, com as outras pessoas? A gente já quer indo condenar, a gente já... Gente, a pessoa ela tem a liberdade de escolher o que ela quiser. Só que nosso papel é de mostrar, porque às vezes as pessoas elas não estão achando que estão fazendo coisas erradas, elas não estão achando. Então, nós temos esse papel de trazer foi aquele exemplo que eu dei da minha filha. Eu tenho esse papel de mostrar para ela que ela pode ter feito uma coisa errada, mas que ela vai arcar com as consequências. Aí cabe a ela o poder de escolha se ela quer continuar a fazer ou não continuar a fazer. E é esse papel que Deus faz conosco e que nós precisamos replicar e que nós precisamos fazer. É esse papel que nós precisamos fazer com as pessoas. Mas não, a pessoa pecou, a gente já quer condenar, a gente já quer falar, a gente já quer brigar, já quer expulsar das nossas, já quer tirar de perto da gente, e como liderança, e que esse livro mostrou muito, já quer tirar até fora da igreja. Né? Nos outros exemplos que o livro mostrou, nos outros capítulos, não, eles trouxeram para eles e fizeram com que houvesse arrependimento, mas para haver um arrependimento, as pessoas precisam enxergar que elas podem errar sim, mas que ela tem o poder de escolha se vai continuar errando ou se vai mudar de direção, né? Quem mais? Vamos lá, gente. Eu vou falar de novo. Pode falar, pode falar. Agora atistei a Karina, atistei. Tem uma outra coisa que nesse capítulo também mexeu comigo, foi a confiança na liderança, quem está acima da gente, né? Porque quando a gente já está num lugar onde que a gente acha que os nossos erros vão ser julgados e condenados, vamos dizer assim, a gente não cria uma atmosfera para a gente realmente falar o que a gente está errando. A gente encobre, porque a gente sabe que vai ser ou jogada lá para os leões lá, para ficar falando, olha, apontando qual foi o meu erro, por exemplo, né? O meu erro, o que eu fiz de errado e por que eu estou sendo punida, né? E às vezes sem essa confiança na parte da liderança, agora vamos dizer, da igreja, principalmente, vamos dizer, do ministério, se a gente não tem essa confiança, a gente também não trabalha esse lado de ver onde está errando, a gente guarda, né? E fica com aquilo guardado e não consegue se livrar, porque a gente não tem confiança nem para isso, porque acha que vai ser julgado, condenado e passar vergonha, mais vergonha ainda. É isso mesmo, Karina. Essa confiança que ele fala aqui também é muito importante de a gente ter nas pessoas que a gente procura para conversar. Porque... E é interessante, né, que ele dá o exemplo de novo lá no primeiro capítulo, que ele foi conversar com esse casal que ele nunca tinha visto na vida, nunca tinha conversado. Então, que confiança que esse casal ia ter para com ele? Nenhuma, porque nunca tinha conversado. A gente já conversando, já andando junto, muitas vezes a gente não tem essa confiança. Imagina uma pessoa que a gente nunca viu. E aí, e é assim também a liderança. Muitas pessoas chegam para nós, assim, que não conhece a gente. E aí ele dá estratégias, é isso que é importante. Ele dá estratégias para que a gente tenha para adquirir essa confiança nas pessoas, e não é assim condenando, não é assim julgando, não é já chegando acusando,
Não, ele dá estratégias, e aí é onde entra a sabedoria, para que a gente tenha conquiste essa confiança das pessoas, né? Que ele dá até o exemplo lá do pneu, né? Que ele trabalhou numa borracharia, e aí ele fala, né, que coloca mesmo, tem que inflamar mesmo dentro da pessoa para que essa pessoa venha expor, né, assim como foi o pneu, que você tem que encher até quase estourar o pneu e você vira lá na água para saber aonde é que está furado para poder consertar. E assim esse exemplo foi maravilhoso, porque a gente também tem que fazer isso com a pessoa de uma forma sábia mesmo, com as palavras sábias, para que ela se sinta cheia de confiança, e aonde a gente vai ver, e juntamente com a pessoa também, porque às vezes a pessoa está errando e nem sabe como e por quê, e aí juntamente com a pessoa vai expor, e aí é onde a gente vai tratar, né? E é isso mesmo. Fala, Gi! Esse livro é um livro que é um manual de instrução de vida, tanto espiritual, emocional, de aconselhamento, que tem que ser levado para o resto da vida, É a vida verdade. toda. Quando eu menciono esse livro para os amigos, para as pessoas próximas a mim, eu falo assim: nossa, é um presente de Deus. É lindo poder ver a forma que Deus ele cuida e ele se expressa assim, ele usa pessoas. Eu fico, meu Deus, ele usa pessoas e revela o oculto do coração dele para que essa expressão de amor chegue até nós. E eu posso falar com toda certeza que esse livro aqui, ele tem sido assim resposta tanto para a minha vida, quanto na vida de outras pessoas que passam por mim, que estão próximo a mim. Eu iniciei lendo esse 7º capítulo na segunda-feira passada. Mas antes de ler esse capítulo, eu me deparei com uma situação, né, que eu precisava abordar alguém para confrontar, mas assim, era um tipo de confronto em amor. Só que eu não sabia como começar, de que forma agir, e eu fui para Deus. Eu falei: Pai, de que forma que eu posso abordar essa pessoa, orientá-la, ter esse tempo de conversa? Não pode ser algo que é de mim, do meu achismo, não é aquilo que eu estou vendo, mas é aquilo que o Senhor quer compartilhar. E poucas horas depois, eu olhei para o livro e falei: vou começar a ler esse capítulo aqui, que quarta-feira vai ter escola de... a escola, só que não houve quarta-feira passada, né? Eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, o primeiro confronto foi comigo. O primeiro confronto foi para mim. E aí eu vou anotando, eu vou pontuando aquilo que precisa ser ajustado. Falei: ai, gente, quanto controle tem aqui? Mas a frase, assim, a palavra-chave desse capítulo para mim foi o espírito da brandura. Falei: Deus, eu quero adquirir esse espírito da brandura. Como é que faz isso? Como é que substitui esse espírito de controle por esse espírito de brandura? Então, aí foi quando ele me deu a revelação, me trouxe a luz de que a natureza do confronto é trazer a verdade. E não é fazer com que a pessoa simplesmente confesse algo. Não, confessou, eu já cumpri a minha missão. Não, não é. Mas trazer a verdade, porque é ela que vai trazer a liberdade, né? Então, assim, foi através desse livro que eu consegui, né, ter uma longa conversa, durou 2 horas essa conversa, e graças a Deus, o ponto cego que havia naquela pessoa, não foi preciso eu apontar: você está fazendo isso, olha o teu comportamento. Não, todo mundo estava enxergando, menos aquela pessoa. Mas assim, ela foi levada ao entendimento. Por quê? Porque não houve esse espírito de controle, essa acusação. Deus, ele
me direcionou de uma forma incrível. Então, me fez lembrar que muitas pessoas, elas passaram pela minha vida para me treinar, discipular, me aconselhar com esse espírito de brandura. Me olharam com um olhar de graça, estenderam graça para mim, deram misericórdia. E agora chegou a minha vez de fazer isso. Estender graça, de olhar dessa forma, né? De exercitar esse espírito da brandura. Então, assim, primeiro foi em mim, e através da cura, da restauração, eu pude ter a oportunidade, através da revelação que há nesse livro, né, poder fazer com que a outra pessoa também caminhasse nessa verdade, sem sentir controlada, mas um confronto em amor. Amém. Obrigada. Ai, que bênção, né, gente? Ai, é tão bom isso, né? Quando a gente faz isso pelas outras pessoas com esse entendimento, com essa sabedoria, né? Ai, gente, é maravilhoso, porque, meu Deus, eu me lembro quantas vezes lá atrás nós erramos tanto, aconselhando pessoas, julgando as pessoas, condenando. Ai, gente, é tão maravilhoso o que Deus faz, mas glória a Deus, glória a Deus. E aqui e você falou, Gi, e eu quero ler esse pedacinho que fala aqui, ó, brandura não significa ser bom, nem quer, eu até grifei, nem quer dizer ser educado. O coração brando é a convicção de que eu não preciso controlar você. Imagine você se aproximar de um veado querendo domesticá-lo. Se esse veado, por um instante, pensar que você pretende capturá-lo, então tudo está perdido. E é isso que faz, né? Porque quando a pessoa chega para perto da gente e a gente vai confrontar, julgando, querendo controlar, pronto, ali você acabou com a pessoa não vai se abrir com você, a pessoa não vai enxergar, ali acabou toda a conversa, porque ela vai entender como ele fala que como que foi dessa maneira que aquele casal grávidos entrou lá na sala dele. Eles acharam que eles iam receber todo tipo de punição, eles acharam que a vida deles ali acabou, mas não. Então, quando a gente vem com esse espírito de brandura e a pessoa entende isso, a pessoa, meu Deus do céu, a pessoa sai tão leve, a pessoa sai de lá de uma forma assim e fala verdadeiramente eu vi Deus ali dentro daquela sala conversando com aquela pessoa. É muito diferente mesmo, é maravilhoso, gente, é muito bom. Quem mais? Vamos lá, gente. Quem não falou ainda, pode falar. Deixa eu ler aqui o que a Dani falou, porque acho que ela não vai poder falar, que ela está de plantão. Deixa eu ver o que ela leu aqui. O que me marcou foi que depois de certificarem-se do arrependimento do casal, eles tiveram como foco do confronto achar o problema de verdade. A dor que causou o comportamento que levou ao pecado, misericórdia, cura emocional pela clareza e propósito de mudar. E depois ir restaurar as relações e reparar os danos. É isso mesmo, Dani, é isso mesmo, porque esse é tão interessante que ele já começa a falar no primeiro capítulo ele fala do casal, e acho que em todos os capítulos, eu não estou bem lembrado, mas ele continua falando desse casal, né, desse casal grávido, porque ali foi uma experiência tremenda de aconselhamento que nós tivemos ali, muito amor envolvido, e realmente a gente viu tudo ali, o espírito de brandura, a gente viu o amor, a gente viu restauração, e isso também me fez lembrar aqui, que acho que foi no capítulo 5, que aquele casal também que traía, aquele homem que traiu a mulher, a esposa, e quando eles chegaram também na sala, eles também chegaram lá na sala tudo perdido, falou, minha vida acabou, e eles eram um casal assim que a igreja encheu, né? Por causa deles, e ele assim em pecado. E quando a esposa do Dani, eu não lembro o nome, a esposa do Dani, quando eles entraram na sala, que ela teve aquela profecia para ele,
Meu Deus, gente, a profecia, o cara todo errado, todo em pecado, todo dolorido, um casal estava tudo destruído, e ela veio com aquela profecia de que estava vendo a luz de Deus ali. Gente, nem ele aceitava aquilo, porque ele próprio já estava se condenando tanto, ele já estava se condenando, que ele não percebeu o amor de Deus ali naquela hora, quando ela veio com aquela profecia. E isso foi tremendo. E depois de passar por todo o processo, aí realmente ele enxergou que realmente era Deus trazendo aquela palavra de amor, de edificação, porque a profecia vem para isso mesmo, para edificar, para consolar. Só que naquele momento ele estava tão preso dentro do pecado que ele nem enxergou o que Deus estava falando, né? É isso aí. Vamos lá, gente. Quem mais? Falta a Cibele, a Martinha. Martinha não falou ainda. Fala, Marta. Eu não tenho o livro ainda, acabei de comprar agora. Ah, tá bom, tá bom, meu amor, tá bom. Ela passou o livro aí, eu olhei, eu comprei agora. Na Ai, próxima. mas que bom que você está aqui ouvindo, que bom. Mas todas essas as escolas do livro estão gravadas, tá? Aí é bom você ler e assistir às aulas também, tá bom? Mas que bom que você está aqui, que bom. Quem mais? Cibele, você vai abrir a câmera aí, você vai aparecer? Como é que tá aí, Cibele? Cadê? Ah, Cibele. Oiê! Fala, amor, tudo bem? Tudo, eu estou trabalhando Eu tô e eu vou vendo ser bem esse sincera avental. que eu não li o capítulo do livro. Tá bom, tá bom. Mas, de qualquer forma, eu queria estar aqui participando. Eu falei, não é porque eu não fiz uma coisa que eu não vou participar e Não, receber do outro lado. perfeito, Tá bom? perfeito. Um beijo para todo mundo. Beijo, beijo. Bom, então só falta o Marcelo. Marcelo, vamos lá, filho. Shalom, shalom, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem. E como vocês mesmos estão falando, cada capítulo é um flash extraordinário, né? E como a Ana citou, o título do capítulo, né? Confrontando o segundo modelo do reino. Nós que passamos por uma igreja um pouco muito tradicional, a gente só sabia confrontar de acordo com o mundo, né? A gente ia para o embate, a gente ia para a guerra, a gente ia para o confronto, literalmente, e se preciso fosse, saíamos até nas mãos, né? Na mão, né? Era o tipo de confronto que nós conhecíamos, né? Nós, mesmo sendo pastores, mesmo eu sendo pastor, porque a Rose não é pastora, foi nos incutado, né, na nossa mente, na nossa forma de agir, que confronto era isso, era bigode a bigode, bigode a batom, e era dessa forma, não é? E a gente ia já com uma sentença pré-estabelecida, né? Na A gente verdade, o confronto era julgar já, né? o confronto Na verdade, era a gente já sentenciar a é pessoa. Gente, quem isso. somos nós? Imagina. Mas era a forma que nós conhecíamos até então, né, gente? Eu acredito que a revelação do que é realmente agir dentro do contexto da honra, a gente vem aprendendo agora, né? Não é porque estamos, né? A gente aprendeu agora essas coisas, essa forma, né? A gente se fica surpreso com algumas destas coisas e aí a gente levanta um monte de situação, né? Que realmente, se não fosse confrontar de acordo com o reino, eu acho que a gente nem estaria aqui para contar história, né? Porque confronto para nós, no sentido ecumênico da palavra mesmo, né? É um choque de interesses, né? É um enfrentamento, é um encontro face a face, né? Então, realmente, era para nós dessa maneira que a gente agia, né? Já ia com a sentença pronta, o juízo já estabelecido,
mas é muito bom. Não sei quem de vocês, eu sei que o Juliano Panza e a Sarina, eles vêm de uma igreja, né, bem doutrinária, né, bem tradicional, né, e assim, para reformular os nossos pensamentos é um pouco mais difícil, né? Para quem está começando agora a caminhada, não sei quem de vocês está começando na caminhada agora, é bom que já começa certo, vai sofrer menos, tá? Essa é a grande verdade. Começando certo, gente, vocês vão sofrer menos, porque nós sofremos bastante, né? Sofremos bastante com relação ao ensino, à doutrina errada, né? Por isso que o fundamento doutrinário deve ser apostólico profético. Qualquer outro tipo de fundamento é meramente palavra e juízo, né? Então, vocês que estão começando agora no caminho, começam muito bem, graças a Deus, sofrerão menos, né? Porque nós sofremos pra caramba. Tá? Então, assim, eu ouvi o livro, né? Eu gosto mais de ouvir do que de ler. Mais uma vez eu falo para vocês, o áudio está gravado, né? Um ser humano abençoado por Deus, quero crer eu, né? Que deve ter pedido consentimento para o autor, fazer a locução do livro, de cada capítulo. Quero crer que ele pediu isso, porque senão ele acaba ferindo alguns princípios éticos, né? De direitos autorais. Ele poderia até mesmo ser processado caso não pediu para a pessoa. Como nós compramos o livro, eu me vi na liberdade de ouvir o livro, tá? Então eu tenho mais facilidade de ouvir o livro, porque quando eu começo a ler me dá um sono que só a graça de Deus para me acordar, tá? Isso. Estou ouvindo, eu vou no ônibus, vou ouvindo, vou digitando no Word, ó, parando a locução dele, eu digitando os pontos principais, tá? Então, eu ouvi o livro, né? Então, mais uma vez, gente, ó, confrontando segundo o modelo do reino. Nós não devemos mais confrontar segundo o nosso modelo. Nós não podemos mais confrontar de acordo com o que nós achamos, tá? E como eu falei de confronto, eu falo de brandura também, tá? Brandura é falta de severidade, é ternura, é carinho. Então, quando nós formos confrontar o pecado, né? Nós não vamos confrontar o pecado, a gente confronta o pecado, gente, tá? O pecador, ele já está numa situação bem complicada da vida dele, né? Então, nós vamos confrontar o pecado. E no confronto do pecado, você e eu devemos levar em consideração esse fato do carinho, da ternura, tá? Pela salvação da alma, que não existe dinheiro nesse planeta que paga a salvação de uma alma. Então, quando formos confrontar em amor, em ternura, em brandura, com coração, eu sempre penso assim, olha, como é que Jesus agiria naquela hora? Você imagina se Jesus pegasse aquela mulher em ato pleno do adultério e fizesse como aqueles homens. Aqueles homens confrontaram segundo o que eles sabiam, gente. Antes de Jesus, o confronto era emblemático desta forma. Era apedrejamento, era surra à praça pública, era prisão e era tantas outras coisas mais, porque eles não conheciam a graça. Hoje nós conhecemos a graça, gente. Hoje a gente tem que estender as mãos para as pessoas. E eu acho bem legal quando ele fala do confronto, eu até fiz algumas anotações, e a Rose até citou, confronto não é ser bom, tá? E é quando eu não domino a pessoa, tá? Para você ter uma noção, gente, eu acho que quando eu ia confrontar no passado, eu queria dominar a pessoa, né? E assim, e não era eu estender as mãos, né? Quando eu tive contato com esse cara, eu percebi que eu fazia muito disso, eu queria controlar as pessoas, né? Eu queria que as pessoas estivessem nas minhas mãos. E agora, entendendo melhor, eu percebi o quanto eu fazia isso. Quanto eu tinha, né? Por eu ser pastor e vir de uma igreja pastoral, onde o pastor era endeusado, para você ter uma noção. O pastor numa igreja pastoral, ele é endeusado, né? Todo mundo quer falar com o pastor.
Então, o pastor ele tinha nas mãos as pessoas e ele confrontava de acordo com o que ele achava do ponto de vista dele, tá? E graças a Deus não somos mais, tá? É desse jeito. Então, confronto com brandura, diz o livro, que traz luz. Você imagina você ir confrontar o pecado, não o pecador, e você levar a luz que ele precisa para sair dessas trevas. Olha que importante é isso. Você precisa tirar uma pessoa que está nas trevas. E você vai confrontar ela e precisa ser com brandura para que ela enxergue a luz. E realmente ela perceba que ela precisa sair daquela situação. Então, ó, confronto com brandura traz luz. Confronto sem brandura aumenta o furor. Você precisa entender isso, tá? Quando você chega de uma forma branda, você elucida a situação. Você traz luz ao caos. Você traz luz à escuridão. Mas quando você vai confrontar sem brandura, você vai confrontar com fervor, você aumenta o furor. Aí vai ser difícil apagar o combustível, gente. Aí vai ser difícil. É por isso que em Provérbios 18, 19, né, no livro cita, Provérbios capítulo 18, versículo 19, ele fala assim, ó, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma fortaleza. Claro, você vai confrontar sem brandura, você nunca mais vai conquistar essa pessoa. É isso que a gente deve entender, né? Então, anteriormente à revelação, poderíamos até fazer o que fazíamos, mas diante da luz que clareou os nossos olhos hoje, a gente deve agir de forma diferente, amados, tá? E finalizando a minha parte, eu quero apenas, né? Ele faz um confronto com brandura, ajuda a pessoa a reparar o erro. É isso que tem que fazer, né? O confronto, vou repetir, né? Se não está no livro, eu só complementei uma coisa ou outra, tá? O confronto com brandura ajuda a pessoa a reparar o erro. E nós somos reparadores de veredas, queridos. Nós estamos aqui para reparar, né? Para ajudar, para consertar. A gente está aqui para isto. Não estamos para incendiar, botar mais fogo, né? Sabe aquele ditado, é fogo no parquinho que eu quero? Você sabe, né? Eu quero ver fogo no parquinho. A gente não é desse, não. A gente não quer ver fogo no parquinho. A gente não dar o furor. A gente quer trazer luz, clareza nos pontos de trevas. Isso deve ser feito com muita ternura, muito amor pelas pessoas, tá? Você citaram bem, né? O casal. Aquele casal foi confrontado com brandura. É isso que tem que fazer. Confronto com brandura, com mansidão. Nós temos dentro, né, o Espírito Santo, quando veio morar dentro de nós, ele veio morar com mansidão. Existe uma mansidão dentro de nós. Queridos, com isso, confrontando com brandura, não estou querendo afrouxar a vida de ninguém, porque o reino de Deus não pode ter frouxos. Tá? Se o reino de Deus é conquistado à força hoje, a gente não pode ser frouxo no sentido assim, não, vou cruzar meus braços. Não, nós somos guerreiros. Nós somos pessoas frouxas. A gente precisa entender isso. Nós agimos em dados momentos com brandura, né, com amor, tá? Mas em dado momento você é guerreiro. Tá? Em dado momento, ó, só precisa entender o momento, gente, tá? Como eu vim de uma igreja pastoral, a igreja pastoral ela tem assim a filosofia dela é amansar os guerreiros. Não, guerreiro é guerreiro, gente. O reino de Deus é tomado à força, tá? Então eu quero que você entenda. Há momentos que você é guerreiro e vai guerrear, e vai ser soldado, e vai ser combatente. Mas há momentos que, principalmente nesses momentos de confrontos, você precisa agir com brandura. Amém? Todos estão me entendendo? Tá? É preciso que você entenda, porque a nossa ideia, gente, é que o que a gente fala gere luz em pontos da vida de cada um de nós, assim como gerou na minha vida também, tá?
Só finalizando, deixa eu só ver se eu enxergo aqui, tá? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o que eu queria falar com vocês era isso mesmo, tá? Então, vamos entender que precisamos levar luz para a vida das pessoas, e é justamente na hora do confronto, na hora desse encontro nosso, né? Porque imagina só, queridos, eu dei o exemplo da mulher pega em adultério. Imagina se ela fosse confrontada com pedras. Ela não estaria para contar histórias, tá? A história dela seria outra e nem na Bíblia estaria, né? Eu imagino um confronto que tivemos esses dias atrás. São Paulo e Corinthians se enfrentaram. Foi um confronto que eu vou te falar uma coisa, gente. Eu não sei como é que junta, né, essas duas. Ainda bem que foi num lugar neutro, mas o pau quebrou. Você entendeu? Foi um confronto que só Deus. É gente sanguentada, é polícia dando cacetada. É um confronto que realmente fica muito difícil de articular, né? Estava vendo agora um pouquinho, eu não assisti, um pouquinho de Brasil e Corinthians, né? Brasil e Argentina, tá? O pau quebrou, a gente sanguentada, a polícia dando porrada para lá e para cá. São embates, são confrontos que ternura não tem que ter nessa hora. Nessa hora eu falo para você, vamos parar com essa briga, por favor, né? Foi como eu enfrentei esses dias atrás numa sala de aula, tive um confronto que eu falei para vocês, enquanto as irmãs lá, as meninas, né, da escola, ai, menino, para com isso, nós te amamos tanto, não faz isso, estamos aqui para te ajudar. Não, não, gente, não era hora dessa, tá? O confronto era entre a luz e as trevas. A luz e as trevas não se dão, gente. Ou as trevas vai reinar, ou a luz vai tomar conta do lugar. Então, por isso que eu falo, tem momentos que o confronto, tá, não é com ternura. Confronto é entre luz e trevas, tá? Você se posiciona como a pessoa da luz, ou você permanece nas trevas, tá? Então, título, enfatizando o título, confrontando segundo o modelo do reino. Segue o modelo do reino na hora do aconselhamento. Segue o modelo do reino na hora do confronto. Resultado, tudo dá certo. Obrigado. Amém, amém, glória a Deus. Dri, você entrou agora? A gente já. Tudo bem com você? Você quer falar alguma coisa sobre o livro? Não? Amém. Queridos, eu acho tão interessante isso mesmo, né? Porque o livro começa também falando do modelo de reino, e aqui, para a gente terminar, eu quero só ler a última frase que ele fala, que para mim é a mesma coisa que ele começou, ele terminou. Quanto mais você estabelecer os objetivos do céu para o confronto em seu pensamento, mais estará posicionado para liberar o céu quando for preciso confrontar alguém. Então, é só isso, queridos. Quanto mais a gente estiver pensando com os pensamentos no céu, pensando no que Jesus é, que Jesus também teve grandes exemplos de confronto, até mesmo esse que o Marcelo citou, da mulher adúltera. É confronto, pensar só no confronto dos céus mesmo, que a gente traz a imagem do Senhor e fazer com que as pessoas enxerguem mesmo Deus. Porque assim as pessoas vão enxergar verdadeiramente Deus nas nossas vidas, gente. Vai enxergar o amor. Porque é isso que nós precisamos mostrar para as pessoas. É esse amor de Deus, esse amor que Deus tem pelas vidas. Tanto é que ele restaurou esses dois exemplos que ele deu no livro, né, do casal grávido e do casal que o homem estava traindo a mulher. Ele só trouxe o amor de Deus e ver que Deus perdoa e que eles têm uma outra direção a tomar. E é essa direção que a gente precisa fazer com que a pessoa enxergue. Porque muitas vezes as pessoas pecam e falam, eu já falo até aquele palavrão, já estou
então eu vou continuar. Mas não é, gente. A gente pecou, errou, a pessoa tem como mudar de direção. E quando a gente traz esse céu, quando a gente traz o céu, a gente traz Jesus, a gente traz o amor dele e a pessoa muda de direção. Fala, Aninha. Eu ia complementar, assim, só que eu lembro que agora, né, que você estava falando, vocês todos estavam falando, e aí eu lembrei que quando eu estava lendo o final do livro, eu também ouvi primeiro, Marcelo, e aí depois eu fui, eu comprei, porque aí chegou, né? Aí já tinha terminado de ouvir, aí eu peguei e li. Mas o que me gerou muito assim internamente foi, caraca, né? Que delícia saber que a gente está fazendo. Tô lendo esse livro porque João, Flávia, a companhia de Daniel, todos vocês, né, compactuam desse mesmo tipo de pensamento, de verdade, de princípio, de valor, porque de uma forma muito mais organizada é o que a gente busca mesmo viver, né? Como a Gi trouxe, é tipo um manual, então para quem tem as suas dores, né? Porque acho que dificilmente alguém na minha idade, com 38, vai chegar no amor aqui, né? Sem ter nenhum acesso antes a nada disso. A gente chega na dor mesmo, né? Necessitando, assim, de cada palavrinha, de cada pessoinha daqui. E aí o livro veio juntinho comigo, né? Porque eu entrei exatamente quando começou. Então, um pouco da base de você estar aqui, né? Saber que enfim, que a companhia de Daniel é isso aqui, e como o João trouxe em um dos primeiros encontros, né? É isso, mas tem algumas partes onde dá para confrontar de forma saudável, onde dá para respeitar o outro discordando, né? E manter tudo no lugar. Então, nossa, é muito bom, assim, estar nesse lugar, ler esse livro está sendo bem bacana mesmo. É isso. Amém. Glória a Deus, queridos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos bater o martelo, então? Glória a Deus, querido. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, a gente está encerrando aqui. A semana que vem, eu acho que já é o último capítulo, né, do livro. E aí nós vamos ter já um encerramento, né? E foi uma bênção, queridos. Eu só quero orar, então, e agradecer a Deus por esse momento. E que esse livro continue, esse capítulo continue, todos os outros capítulos continue falando com cada um de nós, porque é muita revelação, gente, é muita revelação. Aqui não dá tempo de a gente falar tudo, porque a vontade que tem é de ler o livro, de ler o capítulo tudo de novo, mas o Espírito Santo vai revelando e trazendo a nossa mente e a gente vai sendo transformada a cada dia. Pai, em nome de teu filho Jesus, eu quero estar declarando, Senhor, sobre a vida da Ana, sobre a vida do Juliano, da Sarina, da Marta, da Gisele, da Adriana, do Marcelo, da Cibele, da Dani, da Karina, que aqui estiveram, Senhor, que essas revelações, elas continuem, Senhor, continuem, não vai parar por aqui, porque tem cada vez mais o Senhor tem cada dia, cada momento, cada hora, cada tempo, o Senhor tem uma revelação nova, e que nós possamos, Senhor, não só estar ouvindo aqui, mas pondo em prática, assim como a Gisele falou, porque vão aparecer pessoas nessas condições, não importa se é líder de igreja, se não é, mas como pessoas, Pai, vão aparecer pessoas, nossos amigos, que estarão precisando, Senhor, de serem confrontados, sim, de serem confrontados, sim, mas que nós, com esse entendimento, desse confronto em amor, de estabelecer o teu reino, de ver a sua vida, Senhor, nós vamos confrontá-los em amor, e mais uma vida, Senhor, nós temos a certeza que vai se achegar a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês e até agora domingo, né? Domingo nós temos o nosso culto. Aí a semana que vem a gente se encontra de novo para o encerramento do livro.
tá bom? Deus abençoe vocês.